Muito boa tarde a todos os colegas de Coimbra, muito bom dia aos colegas do Brasil e de outras regiões. Essa é a última de uma série de 3 conversas que estamos a ter semanalmente, e eu agradeço mais uma vez ao Instituto de Estudos Filosóficos de Coimbra pela oportunidade de compartilhar essas questões com as quais eu venho me ocupando. O material aqui remete a um estudo em curso, o qual, após ser publicado em artigos isolados, resultará, assim espero, num livro que é provisoriamente titulado A Filosofia como Modo de Vida, Sabedoria e Direção Espiritual. A proposta desse estudo é que, se adotarmos a representação da filosofia como um modo de vida ou direção espiritual, tal como elaborada na abordagem histórico-hermenêutica de Pierre Hadot, é possível e mesmo desejável uma reinterpretação da filosofia moderna. Por tal reinterpretação, convém articular o discurso teórico das filosofias modernas a uma série de condutas indispensáveis para que possamos viver o que pensamos e pensarmos o que vivemos. Em nosso primeiro encontro, discuti os traços que constituem a mencionada concepção da filosofia como um modo de vida ou direção espiritual, segundo Pierre Hadot, bem como alguns dos principais procedimentos hermenêuticos a ela associados. Num segundo momento, propus uma leitura da filosofia de Nietzsche por tal metodologia, indicando, enfim, que aquela alcança sua plena vitalidade como um discurso psicagógico, que procura formar um certo tipo de disposição existencial personificada nos assim chamados espíritos livres. Hoje, pretendo tratar da filosofia de um filósofo francês que, ainda mais do que Nietzsche, foi decisivo na gênese da representação do que é a filosofia proposta por Hadot. Trata-se de Henri Bergson, o qual, muito singelamente, nos observa aqui em cima, no registro de quadro. Para quem não o conhece, Bergson nasceu em 1859, foi o mais influente filósofo francês durante a chamada Terceira República. Professor de filosofia do Collège de France, seus cursos obtiveram tamanha repercussão que as fotos e os relatos nos jornais de época registram os ouvintes que se aglomeravam até nas janelas do auditório para escutá-lo. O seu reconhecimento internacional pode ser medido pela anedota de que o primeiro engarrafamento na Broadway se deu por ocasião dos interessados em uma palestra que ele ministrou em 1910 na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Suas ideias influenciaram não apenas os debates filosóficos, mas também científicos, literários e artísticos. Além de um pensador denso e original, a harmonia e sagacidade de seu estilo literário lhe fizeram ser laureado em 1927 com um prêmio Nobel de Literatura. Em seus últimos anos de vida, apesar do desejo por se converter ao cristianismo, optou por se manter ao lado de sua comunidade judaica, naqueles dias de perseguição. Morreu em 1941, em uma Paris ainda sitiada pelas tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Embora tenha sido incorporada ao panteão dos grandes filósofos ilustres, as ideias de Bergson ficaram algumas décadas quase no ostracismo, salvo por alguns comentários especializados aqui e acolá. No começo dos anos 2000, consolida-se progressivamente uma nova geração de leitores que retomam as fecundas noções de duração, método intuitivo, elan vital, bem como os originais desconcertantes argumentos de suas principais obras, das quais eu destaco o Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, de 1889, Matéria e Memória, Ensaio sobre a Relação do Corpo ao Espírito, de 1896, e a mais conhecida, A Evolução Criadora, de 1907. A principal referência hoje para os textos de Bergson é a chamada Edição do Centenário, publicada em 1959, e que reúne todas as obras que ele autorizou para publicação. Mais recentemente, há uma edição crítica em vários volumes. Mas, enfim, qual seria a intersecção entre Bergson
e Hadot, além do fato de serem filósofos, de serem franceses, de terem sido professores de filosofia no Collège de France. Como se sabe, Hadot foi um exímio historiador da filosofia antiga. Dentre os poucos trabalhos que dedicou às filosofias contemporâneas, encontramos alguns artigos sobre Wittgenstein, publicados entre 1959 e 1962. Depois, foram coletados em livro. Porém, Hadot nada escreveu especificamente sobre Bergson. Logo, parece até despropositado que se adote, para a leitura do bergsonismo, alguém que se notabilizou por suas pesquisas sobre a filosofia antiga e que jamais dedicou um texto completo. No entanto, se a doutrina bergsoniana é retomada apenas eventualmente nos escritos de Hadot, o exame atento de algumas passagens, inclusive biográficas, permite entrever como aquela lhe oferece uma matriz que constituiu a sua própria concepção de filosofia. É por tal concepção de filosofia e um de seus principais operadores, os chamados exercícios espirituais, que pretendo sugerir uma complementaridade entre Hadot e Bergson. Assim como veremos que a concepção de filosofia de Hadot foi influenciada decisivamente por Bergson, a maneira de se interpretar a filosofia bergsoniana pode ser agora reorientada pela representação da filosofia proposta por Hadot. Nas entrevistas que compõem o livro La philosophie comme manière de vivre, Hadot relembra como, certa ocasião, ao seguir o trajeto habitual para o seminário, em que fez os estudos secundários, sentiu como que um estranhamento, que ao mesmo tempo o assustava e o fascinava, um espanto acerca de sua presença no mundo e de sua imersão nele. Embora fosse incapaz de formular para si aquelas vivências, mais adiante elas lhe pareceram familiares a questões como quem sou eu, por que estou aqui, o que é este mundo no qual eu vivo. Tal experiência, a qual o impressionou por toda a sua vida, soava-lhe bastante distinta daquela do cristianismo, pois se lhe impunha sem qualquer intervenção ao divino. Retrospectivamente, Hadot a descreve como um sentimento oceânico e a situa na gênese da sua concepção de filosofia enquanto uma radical transformação da percepção do mundo. Se o jovem aluno Pierre não encontrou na doutrina tomista, principal referência teórica e pedagógica dos seminários católicos de então, as imagens intermediárias para expressar este tal sentimento oceânico, estas se multiplicavam na filosofia de Bergson. Bergson, após anos condenado ao Index Librorum Prohibitorum pela publicação da Evolução Criadora, se tornara quase que um padre da igreja naqueles anos em que Hadot cursava o seminário, e depois da publicação de As Duas Fontes da Moral e da Religião. Assim, ainda no secundário, Hadot teve um contato direto com essa filosofia, cujo centro lhe pareceu uma tentativa de pensar, e aqui eu retomo algumas imagens bergsonianas, o escoamento de nossa existência e da vida, o qual experimentamos em nós pela vontade e pela duração, que se inscrevem, enfim, no próprio elan vital. O contato com essa filosofia da vida, ainda imaturo nos anos de seminário, foi retomado com maior precisão quando Hadot estudou na Sorbonne. Daí que ele reconhece que Bergson marcou a evolução de seu próprio pensamento. Ao falarmos de uma experiência de estar no mundo, de um sentimento oceânico, de uma conversão espiritual, parece que flertamos perigosamente com temas mais comuns a textos religiosos ou manuais de autoajuda do que a teses filosóficas propriamente ditas. Afinal, a filosofia não é um discurso teórico pelo qual se elabora um argumento sobre aquilo que é a realidade. Quanto a isso, Hadot relembra o tema de redação extraído de Bergson, com o qual se deparou em seu baccalauréat, aquela prova de admissão à Universidade Francesa. O tema, extraído de Bergson, dizia: a filosofia não é uma construção de sistemas, mas a resolução, uma vez tomada, de olhar ingenuamente para si e ao redor.
Se a filosofia não é primordialmente uma fabulação intelectual, mas uma maneira de viver e de ver o mundo, uma atitude concreta, então, para Bergson, ela não se reduz a um discurso teórico. Dados os limites de que tal resolução impõe ao discurso filosófico e ao que com ele podemos conhecer, não surpreende que as apressadas acusações de irracionalismo endereçadas a Bergson, por alguns, viessem a recair também sobre o próprio Hadot. Mas pensar a filosofia como mais do que um discurso teórico implica necessariamente no irracionalismo, eis um subtema que nos acompanhará de agora em diante. A intuição bergsoniana de que a filosofia é, sobretudo, uma maneira de viver, adquiriu contornos metodológicos para Hadot quando da colaboração deste com Paul Henry para a edição das obras de Marius Vitorinos. Hadot, então, aprendeu os rudimentos do método histórico preconizado pelas disciplinas filológicas. Isso lhe permitiu descobrir as sutilezas e impasses da crítica de textos, da leitura de manuscritos, especialmente gregos e latinos. Essa mudança em seu procedimento de investigação lhe fez consciente de que aquela concepção bergsoniana sobre o que é ser um filósofo não seria a idiosincrasia de um pensador moderno isolado, mas sim a persistência de um traço extemporâneo e primordial da própria filosofia. Se Bergson compreendia a filosofia não como elaboração de sistema, mas como uma atitude de olhar ingenuamente para si e ao redor, parece então que os principais métodos hermenêuticos pelos quais interpretamos hoje o bergsonismo mais nos afastam do que nos aproximam da sua filosofia. Ser um bergsoniano, tal como ser um platônico ou um estoico, não significaria primordialmente descobrir mais e mais detalhes sutis em suas ideias, porém, em assimilar a intuição original da qual elas são expressões provisórias, e nisso revigorar a maneira de ver a si e ao próprio mundo. E parece ser essa a contribuição que nós podemos extrair do método historiográfico de Hadot para pensar a filosofia bergsoniana. Por conseguinte, há em Bergson, mesmo que virtualmente, não só uma doutrina, mas também, e sobretudo, uma direção espiritual. Uma leitura guiada pelos elementos da historiografia filosófica de Hadot permite, sem demérito das sutilezas do discurso teórico bergsoniano, caracterizar as condutas e mesmo os exercícios espirituais que marcam a atitude existencial que persiste nessa filosofia. Para tanto, precisamos retomar algumas noções essenciais do bergsonismo, e, em particular, a sua filosofia da percepção. Para Bergson, as atividades rotineiras requerem uma seleção de nossos conhecimentos e lembranças, apenas no que eles são úteis à nossa ação sobre as coisas. Por isso, segundo Bergson, e agora eu cito, a vida prática exige que coloquemos antolhos para que não olhemos para a direita ou para a esquerda ou para trás, mas bem em frente a nós, na direção para a qual devemos caminhar. Fim de citação. Por conseguinte, como bem destaca Hadot, a percepção para Bergson é basicamente um auxiliar da ação, que isola do conjunto da realidade aquilo que nos interessa. O caráter pragmático da percepção se deve à diferença de natureza entre os corpos vivos e os demais corpos materiais. Enquanto meros objetos apenas recebem a ação de outros corpos, os seres vivos são também centros de ação, devolvendo em movimentos a ação recebida. Quanto a essa interação entre o nosso corpo e os demais corpos, imaginamos que as distinções que fazemos entre um corpo e outro, ou quanto a que nos é interior ou exterior, sempre estiveram ali presentes. No entanto, Bergson nos sugere que aquilo que nos parece um dado dos sentidos já é o resultado de um processo engendrado pela inteligência, pelo qual dissociamos em elementos simples o que persiste numa multiplicidade indivisa em nossa experiência imediata. Isso porque os estudos sobre o desenvolvimento cognitivo e motor na infância já mostravam, mesmo na época de Bergson, que as percepções são inicialmente
impessoais, que não há, primordialmente, uma separação dada na totalidade das percepções entre este ou aquele corpo, entre o que nos é interior e o que nos é exterior. A representação do corpo próprio se estabelece por uma seleção dessa continuidade em si mesmo divisa, porque a sua permanência, a permanência do corpo próprio, se impõe indutivamente perante a transitoriedade das demais impressões sensíveis. Por essa delimitação do conjunto das percepções, é que um corpo vivo se torna também um centro de ação, isto é, responde de maneira especializada aos estímulos e assim distingue cada vez mais detalhadamente tanto a si quanto aos demais corpos. A maneira pela qual lidamos costumeiramente com nossas percepções é o resultado dessa adaptação cognitiva, pela qual aprendemos a separar entre eu e ele, o gosto doce e do salgado, bem como demais distinções que se cristalizaram por sua utilidade quanto à nossa posição, alimentação, comunicação, etc. O caráter discreto de nossas percepções cotidianas é como que recortado dessa duração qualitativa e, comparado a ela, contém apenas dados superficiais e adquiridos. Os hábitos corporais e intelectuais fazem com que confundamos o imediato com aquilo que é útil. A filosofia, enfim, é a transfiguração dessa maneira ordinária de perceber as coisas segundo os autênticos dados imediatos da consciência. No Pensamento Imovente, um outro de suas obras, Bergson deixa claro que o método que lhe parece apropriado para uma tal transfiguração da maneira ordinária de perceber as coisas é a intuição. Esse princípio de investigação já estaria em voga desde o seu primeiro livro, O Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, e recebera a sua primeira formulação direta, ainda sem uma designação específica, no 4º capítulo de Matéria e Memória. Lá é dito que, para se pensar adequadamente o problema metafísico da relação do corpo ao espírito, é preciso compreender que as coisas do dia a dia que nos representamos como simples e imediatas, os supostos fatos, são sobretudo uma forma pela qual nos adaptamos aos interesses da vida prática. A função do método intuitivo é orientar o pensamento para essa virada decisiva da experiência, e essa é uma expressão de Bergson, em que a percepção pura é delimitada para servir aos interesses da vida social. Tal tarefa é de extrema dificuldade, pois exige um esforço para que nos desvencilhemos de condutas intelectuais há muito arraigadas e reforçadas a cada interação com os demais objetos. Se em Matéria e Memória, Bergson apresenta explicitamente o que precisa ser feito, mas deixa somente o curso da investigação como um exemplo de como fazê-lo, um ensaio publicado poucos anos depois, em 1903, intitulado Introdução à Metafísica, aponta pedagogicamente a conduta a ser adotada para que se possa empreender tal transformação perceptiva. Todo conhecimento útil é sempre relativo a um determinado ponto de vista e passível de ser mediado por símbolos, enquanto uma intuição, segundo Bergson, independe de qualquer ponto de vista ou símbolo. Logo, para desestabilizarmos as percepções habituais, precisamos aprender a nos desvencilhar dos raciocínios comparativos e dos discursos pelos quais a inteligência opera. Já que para Bergson a metafísica tem por objeto, sobretudo, o espírito e seu método é a intuição, uma introdução à metafísica é um ato de guiar a atenção do sujeito, principalmente para a sua adoração ou vida interior, o seu espírito, por uma abordagem específica, a intuitiva. Daí que a vivência filosófica para Bergson, assim como para Hadot, seja também indissociável e incomensurável com o discurso filosófico. É indissociável porque precisa dos símbolos para as expressões sempre provisórias de sua intuição original. É incomensurável porque os conceitos e imagens adquirem sua importância pela maneira como conduzem a inteligência a fazer um caminho contrário a si mesma
e, assim, auxiliar o pensamento a alcançar uma instância que se dispensa de todos os símbolos. Uma vez que a intuição é o fio condutor para se entender o próprio movimento da vida, a filosofia para Bergson não se reduz à construção de sistemas. E o caminho por ele preconizado é condizente com aquele exercício espiritual de ordem contemplativa pelo qual Hadot descreve as condutas pelas quais os filósofos procuravam um conhecimento absoluto e supradiscursivo da realidade. Pela noção bergsoniana de intuição, Hadot se representa a relação entre o sábio e o mundo, a fissura entre a vida cotidiana e aquele estranhamento quanto a nossa própria existência, segundo outra imagem bergsoniana recuperada por Hadot, que indica uma distinção entre dois modos do eu. Um eu superficial e semiconsciente que segue o que é proveitoso para a conduta social, e um eu profundo no qual se dá a vivência filosófica. Talvez aquela estranha sensação de presença do mundo vivenciada pelo jovem Pierre possa ser mais bem expressa agora pela imagem bergsoniana de que há tons diferentes da vida mental, tons diferentes da vida psicológica, ora mais perto, ora mais distantes da ação, conforme o nosso grau de atenção à vida, diz Bergson. O valor de uma teoria da percepção, como a do primeiro capítulo de Matéria e Memória, estaria assim menos na excepcional acuidade teórica com a qual ela nos é apresentada, do que na sua tentativa de conduzir conscientemente a uma percepção mais completa da realidade por um certo deslocamento de nossa atenção, como lê Hadot. Tal ruptura, diria, é uma verdadeira conversão espiritual. A minha sugestão é que essa conversão espiritual, requerida pelo bergsonismo, isto é, o pensamento na adoração, é proposta não somente como um exercício de linguagem. Afinal, como nos diz Bergson, a filosofia ultrapassa os símbolos. Se assim fosse, a própria ideia de intuição perderia o sentido, pois, como eu disse, Bergson a compreende como supradiscursiva. Parece-me que é num desenvolvimento do que se pode articular nesse âmbito supradiscursivo, indicado no pensamento de Bergson, que nos reencontramos com os ditos exercícios espirituais. A expressão aqui é bastante apropriada, já que Bergson, a seu modo, pertencia a um movimento denominado espiritualismo francês, cujas origens remontam a Ménie de Biron e cujas noções de espírito não se identifica com uma concepção religiosa. Portanto, usa-se aqui a expressão direção espiritual, conversão, espírito, espiritualismo, enfim, sem nenhuma acepção religiosa. Embora, eventualmente, se possa relacioná-la de alguma forma. Assim, os procedimentos supradiscursivos para que se possa assimilar essa outra maneira de ver a si e ao mundo, orientada por Bergson, podem ser oportunamente classificados como exercícios espirituais. Com isso, já podemos aqui enumerar, inspirado pelas listas de exercícios espirituais da antiguidade, alguns desses procedimentos que parecem familiares ao bergsonismo. A atenção era um dos principais exercícios espirituais dos estoicos. Com esta, eles buscavam nos concentrar no momento presente, no agora, que seria para eles a única realidade, de modo a não divagarmos de maneira imaginativa por um passado que não existe ou um futuro que ainda não existe. Para Bergson, o próprio presente também é uma distinção da imaginação. A própria distinção entre passado, presente e futuro é uma distinção imaginativa, pois o tempo real, a duração, é um fluxo e não uma sequência de momentos ou estágios isolados. No entanto, se há aqui uma divergência do ponto de vista doutrinal quanto ao objeto mesmo que se deve aprimorar pela atenção, o ato de aprimorar a atenção é um exercício comum, para o qual o bergsonismo tanto pode empregar as técnicas dos estoicos quanto técnicas da psicologia moderna. Esse exercício espiritual de ordem intuitiva alimenta aquele de caráter discursivo. Das técnicas a serem cultivadas para esse fim,
Bergson sugere que, ao pensarmos sobre os objetos, evitemos os conceitos fixos e gerais que sublinham somente o que lhes é superficial, adotando conceitos flexíveis que acompanhem ou que tentem acompanhar o próprio movimento das coisas. Isso quer dizer que os conceitos não devem ser talhados para abrigar um universo de estados ou objetos, mas tentar, na medida do possível, se ajustar a estes como uma roupa costurada sob encomenda, a qual, eventualmente, precisa receber ajustes aqui e acolá. Isso requer um pensamento maleável, que por vezes precisa recorrer a imagens e comparações de ordens diversas, para nos conduzir àquele momento de transição entre o especulativo e o utilitário na percepção, quando os objetos são como que recortados à totalidade indivisa de nossa experiência. No entanto, Bergson reconhece que nem os conceitos maleáveis, nem as metáforas mais bem articuladas são suficientes para tanto. Há limites no discurso. Afinal, tratam-se ainda de símbolos, os quais, por sua própria natureza, já se situam após esse movimento de transição. O que tal procedimento contrário à rigidez e generalidade do discurso intelectual procura é nos aproximar de um outro tom da vida mental, de maneira que aprendamos progressivamente, e agora eu cito Bergson, que a nossa vida psicológica pode se manifestar em alturas diferentes, ora mais perto, ora mais distante da ação, conforme o nosso grau de atenção à vida. Fim de citação. Um conhecimento no qual há uma coincidência entre aquele que conhece e o que é conhecido somente ocorre quando, enfim, nos desvencilhamos dos símbolos e dos pontos de vista relativos e simpatizamos com as próprias coisas. Logo, o ato de se concentrar em imagens de ordens diversas e conceitos flexíveis, se insuficientes em si mesmos para que se simpatize com o objeto, para que haja essa identificação com o objeto, auxilia nesse empreendimento, nem que seja ao mitigar a influência de nossas condutas intelectuais. Quando se trata da escrita e da leitura de um discurso filosófico, o método bergsoniano sugere que nos concentremos nas inúmeras acepções em que os conceitos designam os objetos, as quais, por vezes, diferem tanto entre si que parecem até se excluir mutuamente. Quem não se prende às ideias abstratas e gerais que cada uma das noções decalca do objeto, procurará reconstituir, a partir das sutilezas que elas vinculam a cada novo contexto em que são inseridas, a cadeia de sentidos intermediários que as liga entre si. A aposta de Bergson é que, ao se interpretar assim o vocabulário ou as principais teses de uma doutrina, compreender-se-á gradualmente que elas se interpenetram. De maneira que, para Bergson, cito apenas um exemplo, o idealismo e o nominalismo de um George Berkeley são únicos, porque inseparáveis, diferindo daqueles que encontramos em outras filosofias. Cabe ao método intuitivo, enquanto uma hermenêutica filosófica, indicar como os diferentes aspectos de uma doutrina se entrelaçam entre si e emanam de uma mesma continuidade divisa e, pelo que Bergson chama de imagens intermediárias, nos aproximar tanto quanto possível da intuição criadora que acompanha o filósofo em cada tentativa, sempre provisória, de exprimir a sua intuição original. O próprio Bergson mostra, por um ou dois casos exemplares, George Berkeley é um deles, como essa forma de ler o pensamento dos grandes mestres foi por ele praticada nos vários cursos que lecionou ao longo dos anos no Collège de France. Aqui eu abro um parêntese, há um texto de Bergson chamado A Intuição Filosófica, e nesse texto ele tenta pensar como é possível interpretar as grandes filosofias pelo método intuitivo. E, ao chegar à noção de imagem intermediária, ele nos diz que, inicialmente, convém todo esse aparato técnico que nós temos, de tentar situar a filosofia em seu tempo, entender a linguagem na qual ela foi escrita, mas isso não é suficiente, nós temos que dar um passo adiante. E esse passo adiante se dá quando nós começamos a
identificar quais são as principais teses de uma doutrina e nós começamos como que a colmatá-las, nós começamos a aglutiná-las de tal forma que quando se fala do espiritualismo de Bergson, o termo espiritualismo aqui foi como que moldado para aquela filosofia em particular e não tem mais a mesma significação que o espiritualismo de um Maine de Bihan ou de um Victor Cousin ou de algum outro autor similar. E como se faz isso? Depois desse segundo estágio, no qual as diversas teses começam como que a serem relacionadas intrinsecamente umas com as outras, Bergson propõe ao seu leitor que elabore imagens. E que imagens são essas? Primeiro, são imagens que se referem a um dos 5 sentidos. São imagens que se referem a um dos 5 sentidos. E devem ser mais de uma imagem. Imagens de diferentes sentidos. Então, às vezes, uma imagem olfativa que se mistura com imagem visual. Uma imagem tátil que se mistura com uma imagem auditiva, por exemplo. E essa mistura de imagens, segundo ele, pode facilitar que nós cheguemos a essa imagem mediadora ou imagem intermediária pela qual nós captamos a intuição. É muito interessante esse procedimento porque, em vez de ficar preso a um único sentido, ele tenta como que diminuir essas barreiras entre os sentidos, misturando-os. Então, é uma experiência pela qual eu tenho uma imagem ao mesmo tempo gustativa, ou olfativa, ou visual, ou etc. Nós podemos entender que o desenvolvimento desse procedimento é também uma forma de ser espiritual. Tal desestabilização do signo linguístico se torna ainda mais aguda quando Bergson propõe que nos concentremos menos no plano de conteúdo do que nos aspectos expressivos que recobrem cada enunciação, oral ou escrita. Ele sugere que o mestre, o professor, deve ensinar aos seus alunos a ler em voz alta e a perceber, além do sentido, a estrutura e a organização discursiva da obra. Como vocês devem se lembrar, nas conversas anteriores, eu dizia que Pierre Hadot nos mostrava que, para a filosofia antiga, toda a escrita filosófica era fundada na oralidade, porque tentava reproduzir, de alguma maneira, as inflexões da própria oralidade. Bergson traz essa imagem consigo, e não por acaso. Como eu disse, Bergson foi professor de filosofia do Collège de France, mas, inicialmente, ele foi professor de filosofia antiga no Collège de France, e, alguns anos depois, professor de filosofia moderna no Collège de France. A sua tese de doutorado, o ensaio sobre os dados dessa consciência, tem como tese complementar um estudo sobre a noção de lugar em Aristóteles. Portanto, para os termos contemporâneos, Bergson seria, do ponto de vista acadêmico, um especialista em filosofia antiga. Então, ele conhecia muito bem todo esse rudimento acerca da antiguidade. Ao exercitar o aluno para captar o ritmo e as inflexões do texto, isto é, o seu movimento, bem como as relações temporais entre os vários elementos da frase, Bergson julga que o aluno pode como que se apropriar daquele traço pessoal que o autor ali projetara e talvez até se familiarizar com a sua inspiração, com a sua intuição. Isso porque, para se seguir o passo, os gestos e o andamento do texto, o leitor precisa, segundo Bergson, simpatizar com este, atribuindo-lhe, de certo modo, estados de alma, como que o interior. E isso é a própria essência do método intuitivo. Essa maneira de se conhecer algo por si mesmo, pela integração com o que é conhecido, é a própria intuição. Uma vez que requer um aprendizado, o qual envolve todo o psiquismo do indivíduo, essa prática hermenêutica pode ser adequadamente descrita como um exercício espiritual. Como eu dizia, naquela lista de exercícios espirituais que nos foi deixada por Filho de Alexandria, um deles era a leitura, assim como a escrita. Isso não quer dizer que toda vez que nós lemos ou escrevemos, estamos praticando esses espirituais. Isso quer dizer que nós podemos escrever e ler também praticando esses espirituais, se nós tivermos uma concepção, como no caso aqui de Bergson, de que a leitura, assim como a escrita, estão em função de um aprimoramento do próprio sujeito. Não encontramos, ao menos explicitamente, quaisquer indicações no discurso filosófico de Bergson sobre esses espirituais de ordem física ou comportamental, tais como as recomendações alimentares dos pitagóricos ou a moral provisória de um Descartes. Contudo,
Quando consideramos mais atentamente o que se segue da relação do corpo ao espírito, pode-se supor algumas condutas que remetem àquela dita resolução de olhar ingenuamente para si e ao redor. Uma delas consistiria num alargamento dos sentidos, pelo qual, por exemplo, ao se ouvir uma melodia, direciona-se a atenção não para as suas partes ou para a sua massa sonora, e sim para como os sons se interpenetram uns nos outros, formando uma continuidade indivisa. O mesmo procedimento poderia ser o caso quanto aos demais sentidos, e seria apropriado para uma ampliação perceptiva, rivalizando assim com a sua especialização. Igualmente, a atividade profissional a qual Bergson exerceu por toda a sua vida, a docência, requer toda uma disciplina também corporal para as longas horas de estudo, leitura e escrita, bem como o tom a ser empregado nas elocuções que possa facilitar a simpatia com o movimento das ideias. Além disso, se é da essência do homem criar material e moralmente, fabricar coisas e fabricar a si próprio, como diz Bergson, bem como se dedicar à reflexão, convém que se estimulem as atividades e os tipos humanos associados a estas, no caso, o Homo faber e o Homo sapiens, rejeitando-se, por um lado, nos termos de Bergson, o Homo loquax, o homem falante, o falador, o fuxiqueiro, para usar uma expressão brasileira, cujo pensamento, quando ele pensa, é apenas uma reflexão sobre suas palavras. O espiritualismo de Bergson, de modo algum, é incompatível com um aprendizado corporal. Pelo contrário, talvez seja até inverossímil com este. Só para dar um exemplo acerca disso, sem querer me alongar, eu vou aproveitar que eu estou com o meu violão aqui do lado. Quando nós aprendemos teoria musical, nós aprendemos acordes, por exemplo, um acorde como esse, Sol maior, e nós somos treinados para especializarmos o nosso ouvido a fazermos distinções, por exemplo, na mudança de um acorde. Um acorde Sol maior para um acorde Ré maior. Só que ao fazermos isso, inicialmente, todo aquele que tem a experiência de ter contato com música tem uma massa sonora, sequência de sons e uma grande sequência de sons. E é ensinado em seguida a distinguir essa sequência dessa sequência. Mais ainda, com o tempo, é ensinado de tal maneira que quando se dá um acorde de Sol maior, o ouvido treinado é capaz de reconhecer todas as notas que estão aqui envolvidas. E assim saber distinguir que no acorde de Sol maior, tal como esse que eu acabei de tocar, nós temos pelo menos 6 notas envolvidas. Ora, ao fazermos isso, nós estamos seguindo a utilidade, porque ao fazermos esse tipo de distinções, eu tenho mais controle sobre o braço do instrumento, sobre a composição das notas e etc. Entretanto, o método intuitivo bergsoniano é diferente. O que ele está propondo é que esse procedimento musical, que seria estético, que seria guiado pela inteligência, que é de uma massa sonora, nós fazemos toda uma série de separações em elementos, é nós combinarmos de novo esses elementos. E essa combinação é diferente daquele início, quando a inteligência ainda não participa, porque lá é só uma massa sem significado nenhum. É uma massa como que amorfa, fora da semântica. Depois nós temos essa parte, digamos, utilitária, na qual aprendemos a separar os sons, a separar as notas e etc., que seria o plano útil intelectual. A intuição, que é esse caminho de retorno à massa sonora, não é um caminho de retorno à falta de sentido. É o caminho de retorno a um novo tipo de sentido. É perceber que, para além daquele sentido utilitário pelo qual nós distinguimos as notas musicais, por exemplo, nós temos também um sentido mais geral, um sentido que seria essa multiplicidade divisa. Eu citei aqui o caso da música, mas nós poderíamos pensar no próprio ato de aprender uma linguagem. Quando nós, que falamos o português, começamos a aprender o português ainda muito crianças, o que acontece é que nós ouvimos apenas uma massa sonora que não tem nenhuma distinção. Com o tempo, nós aprendemos a distinguir os fonemas, aprendemos a distinguir as palavras, aprendemos a distinguir o que é uma frase do que é uma palavra isolada, e assim nós começamos a reproduzir e a falar o português. O mesmo procedimento utilizamos quando aprendemos línguas estrangeiras. Ora, mas, em termos de experiência imediata,
o que nós recebemos é essa massa sonora, essa fluidez, essa continuidade divisa, que é uma continuidade, mas ao mesmo tempo é uma multiplicidade indivisa. A intuição bergsoniana é uma tentativa de direcionar a nossa atenção e o nosso olhar não para essas divisões que nós fizemos, porque nós poderíamos, como o inglês, ter recortado a massa sonora de outra forma com outros fonemas, o que não fizemos, mas sim para a própria massa sonora, para a própria fluidez. Dados os limites dessa exposição, me restringirei então apenas a esses poucos exemplos aqui aludidos. Uma vez que Bergson tanto compreendia que a filosofia ultrapassa em muito o discurso teórico e que tal ultrapassagem requer procedimentos superdiscursivos, os quais remetem aos chamados exercícios espirituais, segundo me parece que Hadot tem razão ao afirmar que o sentido primordial da filosofia persistiu, mesmo que difusamente, em autores contemporâneos. No entanto, se a filosofia de Bergson, assim como vimos quanto a Nietzsche, requer a prática de tais exercícios espirituais, ela antes os insinua do que os descreve. Por isso, é o caso de, com base no próprio discurso teórico bergsoniano, expandir a doutrina para além de seus símbolos, de modo que não apenas aprendamos intelectualmente o que é a intuição, mas possamos, de fato, intuir o real. Julgo que algo similar pode ser feito com diversas filosofias modernas, tais como as de Husserl ou de Merleau-Ponty, que são exemplos citados pelo Hadot em um dos seus ensaios. Nesse sentido, a historiografia filosófica de Hadot permite agora que se possa interpretar, à luz do ensinamento dos antigos, a sabedoria dos modernos. Com isso, as disputas teóricas do bergsonismo, por mais estimulantes que sejam em si mesmas, adquirem sua importância especialmente por promoverem uma nova forma de ver a si ao mundo, uma transformação ou transfiguração de nossa percepção. Se há ou não uma intuição pela qual podemos aprender a suposta duração de nossa vida interior, é uma questão de controvérsia. Eu já discuti essa questão em alguns ensaios que eu publiquei e certamente voltarei a fazê-lo futuramente. No entanto, o que me guiou aqui foi menos a correção teórica do bergsonismo do que mostrar que a sua concepção de filosofia se entrelaça com a proposta historiográfica de Hadot e as consequências que disso se segue para o que nós fazemos ao comentar os textos dos grandes mestres. Tal percurso levou, mesmo que obliquamente, à questão sobre a própria natureza da filosofia. Por um pluralismo, às vezes cego, nós evitamos hoje, tanto quanto possível, essa questão, sob o receio de que apenas enunciá-la nos faria intolerantes com diferentes pontos de vista. No entanto, adotar uma concepção acerca do que é a filosofia não implica que não se esteja disposto a discuti-la, refiná-la ou até modificá-la. Pelo contrário, exige que se a justifique. A intolerância, por vezes, prolifera justamente no silêncio. Se a filosofia é, sobretudo, uma forma de vida indissociável e incomensurável a um discurso teórico, então não resta a nós, historiadores da filosofia, leitores dos grandes mestres, e em especial aqueles entre nós que se ocupam do bergsonismo, somente o abandono das grandes obras ou o seu uso instrumental. Essa antipatia hermenêutica pode ser substituída pela simpatia para com as doutrinas. O amor pela palavra pode ser mitigado pelo amor à sabedoria. Creio que esse é o método de leitura filosófico de textos que Hadot, com Bergson, recomendaria ao próprio filósofo. Eu agradeço e fico disponível para as questões e comentários de todos vocês.